Sejam bem-vindos aí, pessoal, a mais uma etapa aí do nosso treinamento de NR10. Continuando falando a respeito de medidas de controle, vamos falar um pouquinho sobre áreas classificadas. São áreas possíveis de possuir atmosferas explosivas. Atmosferas explosivas são formadas por gases, vapores, poeiras e oxigênio, na proporção correta que dependerá das características de cada produto e que, em presença de uma fonte de ignição, causará aí um incêndio ou explosão. Então a gente tem uma atmosfera explosiva, cheia de gás, de produtos, o que seja, e só precisa de uma fonte de ignição, né? Exemplo, um posto de gasolina, né? Que a gente está ali mexendo com gasolina, tal, aquele momento todo ali com combustível, e de repente uma fonte de ignição ali é o suficiente, é o estupim para começar então um incêndio, né? Então a fonte de ignição vai ser nada mais que um centelhamento. Pode ser tanto estático como de um curto-circuito, de uma sobretensão que aconteça no sistema elétrico. Vamos ver aqui. Se liga nesse vídeo. Carregamento de algodão. Então a gente vê que o camarada ali se carregou estaticamente, mexendo com aquele produto, e não aterrou em nenhum lugar. E quando ele desce para ter o contato ali, né, há um centelhamento, então acontece então um incêndio. É muito sério isso. Pessoal, a gente, claro que na telecom aqui a gente não, dificilmente a gente vai entrar em uma área classificada dessa, né? Mas a gente precisa conhecer esse tipo de situação. Então, neutralização dos riscos. Equipamentos elétricos certificados à prova de centelhamento. Então, aqueles equipamentos chamados entre secos, né, que não produzem aí esse contato, são totalmente lacrados, né, impedindo assim o contato da atmosfera aqui de fora com a parte interna dele aí, evitando assim o centelhamento. Proteção de seccionamento automático, ou seja, disjuntores e daí por diante assim que vão seccionar automático caso haja uma sobrecorrente, uma sobretensão, aquecimento dos motores, da falta de fase, corrente em fuga, né? Então isso vai desarmar aí, vai eliminar ali o centelhamento. Rígida manutenção, isso precisa de uma rígida manutenção, né, pessoal? Corrigindo as possíveis falhas antes que aconteçam. Permissões de trabalho e procedimentos de segurança, suspensão do risco, supressão do risco em área classificada, nada mais que a retirada daquela situação, né? Então, no caso, se for gás, ventilação, inertização, é o que acontece num espaço confinado, quando se precisa, né? Condições atmosféricas. Os riscos devido às condições atmosféricas são umidade, alagamento, descargas elétricas. A NR10 prevê no item 10.6.5 o poder de suspensão dos trabalhos pelo responsável, caso os riscos não previstos e que não possam ser neutralizados de imediato sejam detectados. Animais peçonhentos a gente também já falou, né? Na presença ali, na abertura de uma caixa pode aparecer. Então, aí, os acidentes de origem elétrica são consequência de atos inseguros, condições inseguras, causas diretas e indiretas, né? Contato direto e indireto, descarga atmosférica, tensão estática e tensões induzidas.
Então, as nossas rotinas de trabalho seria a desenergização, aterramento, equipotencialização, seccionamento automático de alimentação e dispositivo de proteção DE. Então, a desenergização, seccionamento, a gente já falou sobre a desenergização, mas é sempre bom lembrar. Vamos ver aqui. Medidas de controle do risco elétrico. Desenergização. O procedimento para desenergização, ao contrário do que muitos pensam, não consiste apenas em desligar um disjuntor ou abrir uma chave. É um processo relativamente complexo que, de acordo com a NR10, deve obedecer à seguinte sequência: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. A desenergização deve ser realizada por no mínimo 2 pessoas. Segue a descrição de cada um dos procedimentos. Seccionamento. O processo de seccionamento deve ser iniciado pela abertura do disjuntor, pois uma instalação elétrica sob carga tem correntes elevadas e a interrupção da corrente elétrica cria um arco elétrico. Lembrando que quanto maior for a corrente elétrica, maior será o arco. Logo, o equipamento que vai abrir o circuito sob carga deve ter capacidade de extinguir o arco elétrico. Nesse processo, muitos trabalhadores incorrem em um erro comum. Como todos sabem, se o circuito estiver aberto de forma que seja possível identificar sua abertura visualmente, a segurança conferida ao processo é maior. Por esse motivo, os circuitos contam também com chaves seccionadoras. Entretanto, essas chaves não têm capacidade para extinguir o arco elétrico. O erro comum é abrir a chave seccionadora sob carga. Fazendo isso, o trabalhador estará se expondo ao risco de arco elétrico. Logo, primeiro deve-se manobrar o disjuntor, para que somente depois seja possível a abertura do circuito que possibilite verificação visual, como a abertura da chave seccionadora ou retirada dos fusíveis. Impedimento de reenergização. O impedimento de reenergização consiste em formas de impedimento de reenergização acidental do circuito. Para atender a este item, recomenda-se retirar os fusíveis do local, extrair o disjuntor, quando possível, ou mesmo fazer uso de cadeados ou lacre. No caso de chaves seccionadoras de alta tensão, geralmente o impedimento de reenergização é feito através de cadeados, que travam a haste de manobra. Constatação da ausência de tensão. Muitas vezes, a constatação da ausência de tensão é feita através de voltímetros instalados no próprio painel e/ou sinais luminosos. Caso esses não existam ou estejam, a constatação deve ser feita com um voltímetro que esteja com o seletor no nível de tensão adequado. Aterramento temporário. A instalação do aterramento temporário tem o objetivo de fazer com que as partes do circuito aberto estejam em um mesmo potencial elétrico, que neste caso é o potencial da terra. Os procedimentos para a execução do aterramento temporário são: solicitação de autorização formal, evacuação da área, apenas os envolvidos na atividade devem permanecer próximos, delimitação e sinalização de área, verificação de desenergização, inspeção dos dispositivos a serem utilizados no aterramento temporário, ligar o grampo de terra primeiramente à malha de terra e em seguida na outra extremidade, obedecer aos procedimentos específicos de cada empresa. Observação: na rede de distribuição, deve-se trabalhar no mínimo entre 2 aterramentos. Instalação da sinalização de impedimento de energização. Somente depois de todas as etapas descritas anteriormente, a sinalização deve ser colocada no circuito. A sinalização é colocada com o objetivo de diferenciar os equipamentos ou circuitos energizados dos circuitos desenergizados. Além disso, serve para alertar os demais trabalhadores, para que não tentem energizar o circuito.
Lembrando que os trabalhos são iniciados apenas após a autorização e ao término das atividades no processo de reenergização, não se deve esquecer de retirar a sinalização. Bom, pessoal, a gente viu aí que o processo de desenergização da parte de elétrica é uma parte muito importante. A gente está o treinamento todo falando sobre isso, não trabalhar com energia, não trabalhar com energia ligada, não trabalhar com energia ligada, não trabalhar com energia ligada, né? E isso espero que isso a gente possa aprender. O risco é muito grande. Tem gente que fala, mas é 110, cara. A corrente pode ir ao infinito. Se você fechar um curto-circuito com o seu corpo em qualquer parte, se você aterrar aquela fase, que é muito perigoso. Então a gente precisa tomar cuidado. Aterramento. O aterramento ele pode ser funcional ou de proteção. Funcional é para a operação adequada do equipamento elétrico, como o aterramento dos nêutrons, dos transformadores e dispositivo de proteção contra surtos. Então, esse tipo de aterramento funcional é para aquela questão, para ajuda do equipamento lá, né? E de proteção era contra choques elétricos em máquinas em operações e equipamentos elétricos, né? Aquele aterramento que protege o ser humano ali que está trabalhando ali, que vai botar a mão, que vai encostar por algum motivo, que é o aterramento de carcaça. Vamos ver o vídeo aqui sobre aterramento. Aterramento. Um dos objetivos do aterramento de uma instalação pode ser direcionar possíveis correntes de fuga para a terra, protegendo as pessoas e preservando os equipamentos. O aterramento fornece um caminho em paralelo para a terra, de menor resistência. Sabemos que a terra tem menor potencial. Logo, a corrente tende a ir para a terra e passará pelo caminho que oferecer menor resistência, que é pelo ramo do aterramento. Podemos afirmar, então, que quanto menor for o valor da resistência de aterramento, melhor ele será. De acordo com a norma NBR 5410, o valor máximo da resistência de aterramento é 3 ohms. O aparelho utilizado para medir a resistência de aterramento é o terrômetro. O aterramento pode ser realizado por diversos motivos, como transmissão de sinais, por exemplo. Logo, o aterramento pode ser tanto um aterramento de proteção quanto um aterramento funcional. O nome de aterramento funcional é dado a todo aterramento que não se destina à proteção. Aterramento do neutro. Quando a concessionária de energia fornece a alimentação em baixa tensão, o neutro é aterrado. O objetivo desse aterramento não é proteção. Em um sistema trifásico equilibrado ligado em estrela, a corrente no neutro é zero. Entretanto, sabemos que a rede não está equilibrada, seja em função do aumento da demanda ou ligações ilegais à rede. Logo, existe uma corrente circulando pelo neutro, e a ligação à terra é feita para que tal corrente tenha um caminho de retorno. Aterramento de proteção, PE. A proteção contra choques elétricos por contato indireto, quando uma pessoa toca uma massa que não deveria estar energizada, mas está, é conferida em parte pelo equipamento e em parte pela instalação, pois muitas vezes a instalação possui um condutor de proteção. Entretanto, o equipamento não o possui. Em outros casos, o equipamento possui e a instalação não. A proteção só é efetiva se o equipamento possuir um condutor destinado à proteção, ou disponibilizar alguma forma para ligação, e este condutor estiver conectado à terra através de uma resistência que se aproxime de zero. A seção mínima dos condutores de proteção deve seguir as recomendações da NBR 5410. Segundo a norma para circuitos onde os condutores de fase tenham seção de até 16 mm², o condutor de proteção deve ter a mesma seção. Para os casos em que os condutores de fase tenham entre 16 e 35 mm², deve ser utilizado o condutor de 16 mm².
Para condutores de fase maiores do que 35 mm², o condutor de proteção deve ter a metade da seção do condutor de fase. Ainda, de acordo com a NBR 5410, os condutores de proteção devem ser exclusivamente verdes ou verdes e amarelos. Em um circuito funcionando em perfeitas condições, sem corrente de fuga, não existirá corrente elétrica no condutor de proteção. Entretanto, deve-se ter cuidado com essa afirmação, pois caso haja corrente de fuga, ela passará pelo condutor de proteção. Aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais. Quando for exigido um aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais, as prescrições relativas às medidas de proteção devem prevalecer. Esquemas de ligação de aterramento em baixa tensão. Esquema TNS. Nesse esquema, o condutor neutro e o de proteção são separados ao longo de toda a instalação, mas ambos são ligados à mesma malha de aterramento. Esquema TNCS. Nesse esquema, as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor em uma parte do circuito. Esquema TNC. Nesse esquema, as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação. Esquema TT. O aterramento do neutro é diferente do aterramento de proteção. Esquema IT. O neutro da alimentação não é aterrado, existe aterramento apenas para proteção. Na figura abaixo, a impedância entre neutro tende ao infinito e indica que o neutro não está ligado à Terra. A gente viu aí a importância do aterramento, né? Vamos seguir então. A representação do aterramento do ponto único, sendo que os eletrodos de aterramento podem ser a própria ferragem da fundação, desde que prevista em projeto para realizar a função de eletrodos de aterramento. Aterramento de trabalho, né? Que a gente vê que o pessoal da Excelsa sempre faz, o pessoal da concessionária elétrica sempre faz. Equipotencialização, pessoal. O que é equipotencialização? Nada mais é do que entrar no sistema, né? Entrar no circuito elétrico se equipotencializando, sem se aterrar, ok? Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos aqui. I don't give two hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On a magic carpet. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would flow around him. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them.
had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only three things I've ever been afraid of: electricity, heights, and women. And I'm married too. Bom, pessoal, vamos continuar aí. Mais um vídeo. Você viu que ali os caras conseguem entrar na rede de alta tensão ligado, né? Ligada, se equipotencializando. Equipotencializando o helicóptero também, para que não se abra o arco elétrico na nave, né? E passa para a rede, dispensa a nave e fica ali. Por que não toma choque? Por causa da equipotencialização. Vamos ver aqui, ó, esse cara aqui também. É o seguinte, para nós entender o que nós temos aqui, a gente tem o que? A gente tem um transformador de 225 kVA, né? E ele, o que ele faz? O que acontece? Ele recebe 13,8 kV no terminal primário e rebaixa aqui para 220 ou 380 aqui no secundário, né? O que acontece? Aqui a gente está fazendo uma operação inversa. Nós estamos alimentando em 380, 220 volts aqui no secundário, né? E estamos elevando para 13,8 ali no primário. Então agora a gente tem um potencial de 13,8 kV aqui no primário. Então o que acontece? Para mim realizar alguns testes, alguns ensaios, alguma coisa, eu sou obrigado a fazer o quê? A carcaça dele está aterrada, né? Então, como ele tem 13,8 dividido nas 3 buchas, eu vou passar esse 13,8 para uma bucha só. Eu vou aterrar uma bucha, né? Como a carcaça é aterrada, então eu vou aterrar uma bucha aqui, ó. Aqui eu estou jogando todo o potencial para cá, né? Então eu vou aterrar uma bucha. Então aqui tá um potencial zero, né? Aqui, então tem 13,8 aqui, 13,8 ali. Então só para a gente ter uma noção agora do potencial que foi jogado para cá, nós vamos dar um terrinho aqui, nós vamos fazer um terra, né? Então o que acontece? Ó, então aqui nós temos, né? Então o que acontece agora? Agora eu vou fazer o que? Eu vou entrar, colocar o meu corpo, eu vou colocar a mão em 13,8 kV, 13.800 volts. Para mim fazer isso, eu sou obrigado a subir em cima de 2 isoladores, né? Eu não posso estar conectado à terra, senão eu vou estar conectado a uma diferença de potencial. Eu vou sofrer uma descarga elétrica aí de 13,8 kV, sendo 13.800 volts. Então eu tenho que ficar isolado do potencial zero, que é a terra. A referência zero é a terra. Então o que acontece? Eu, com uma chave na mão, né? Uma chave, um metal na mão, eu sou obrigado para mim fazer a entrada e a saída do potencial. Eu tenho que me equalizar para depois eu poder tocar diretamente no potencial, né? Então vamos lá. Então vocês já viram, já tiveram noção da alta tensão que tem aí, né? Então agora eu vou subir em cima dos 2 isoladores, né? Tá vendo aqui? Eu vou estar me isolando do chão, né? Então agora eu vou entrar ao potencial. Então eu vou fazer a equalização. Primeiramente eu vou colocar a mão no bolso, né, para não, sem querer, não tocar em alguma parte aí que possa acontecer alguma coisa. Então eu vou entrar no potencial, vou me equalizar primeiramente, né? Ó, tô com uma chave. Então agora, só não fica muito perto de mim. Então agora eu entrei no potencial, ó. Eu não posso retirar a minha mão daqui, porque se na hora que eu for sair do potencial, essa fagulha pode furar os meus dedos, né? Então eu tenho que ir sempre com um pedaço metálico, né? Um eletrodo, ó. Saí do potencial, entrei no potencial, saí do potencial. Entra no potencial,
sai do potencial. Então aqui vocês já viram que potencial que tem aqui, né? E é isso aí, como é que é agora, o Nardinho? Agora é só acessar o site tesla.com É isso aí. pra ver os vídeos. Pra ver as nossas loucuras. Falou, galera! Beleza? Câmbia! Então a gente viu aí a equipotencialização, pessoal. Então vamos seguir. Então é assim que o pessoal da área de elétrica faz para trabalhar com a alta tensão ligado, geralmente que está abastecendo uma cidade, né, e não tem condições de desligar, caiu uma fase, eles precisam mexer naquela fase que caiu, que arrebentou o cabo, então eles precisam trabalhar com a energia ligada ali. E para não se acidentar, eles usam a equipotencialização. Seccionamento automático de alimentação, a gente viu que é o disjuntor, né? Liga e desliga o disjuntor, né? Então ele tem essa questão de alta tensão, sobretensão. É até interessante, vamos ver o vídeo. Seccionamento automático da alimentação. São utilizados para seccionamento automático da alimentação dispositivos de sobrecorrente, como os disjuntores termomagnéticos e fusíveis, e também dispositivos de corrente diferencial, como IDR, interruptor diferencial residual, e o DDR, disjuntor diferencial residual. O tempo de atuação desses dispositivos depende da finalidade, localização interna ou externa da instalação, da corrente nominal do circuito e da tensão aplicada. Para o dimensionamento desses dispositivos, deve ser consultada a norma técnica apropriada. Quanto maior for a tensão de alimentação, maior o risco, logo menor deve ser o tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático. E ainda em áreas externas, o tempo de atuação deve ser menor do que em áreas internas. De acordo com o texto da NBR 5410, um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito por ele protegido, sempre que uma falta entre parte viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa. O seccionamento automático da alimentação é uma medida de controle do risco elétrico. O seccionamento automático se dá através de um dispositivo de proteção que deverá interromper automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido, sempre que uma falta, contato entre parte viva e massa, entre parte viva e condutor de proteção ou entre partes vivas, no circuito ou equipamento, provocar a circulação de uma corrente superior ao valor ajustado no dispositivo de proteção, que caracteriza um curto-circuito ou uma sobrecarga. É importante ressaltar que a utilização dos dispositivos de seccionamento automático da alimentação como medida de proteção de controle do risco elétrico requerem a coordenação entre o esquema de aterramento adotado e as características dos condutores e dispositivos de proteção. Interessante, né, pessoal? O DR aí é magnífico, bom demais. Só para conhecimento nosso isso aí, tá? Então tá aí, ó, os disjuntores, bipolar, o trifásico, né, com DR, também com DR aqui. Proteção por baixa tensão, extra baixa tensão. É comum o emprego de tensão de 24 volts para condições de trabalho desfavoráveis, como trabalho em ambientes úmidos. Tais condições são favoráveis ao choque elétrico neste tipo de ambiente, pois a resistência do corpo humano é diminuída e a isolação elétrica dos equipamentos fica comprometida. Então se usa então a extra baixa tensão, né? Certo critério deve ser observado quanto ao uso desse tipo de proteção, como por exemplo, não aterrar o circuito de extra baixa tensão, não fazer ligações condutoras com circuitos de maior tensão, não dispor condutores de um circuito de extra baixa tensão em locais que contenha condutores de tensões mais elevadas. Do ponto de vista da segurança, esse modelo é excelente, pois aqui o fator de segurança é multiplicado por 3, ou seja, multiplica-se pelos 3 fatores,
isolação funcional, isolação do sistema e casos de transformadores e a redução da tensão. Proteção de barreiras e invólucros. Então a gente hoje tem barreiras, né? Já não tem mais aquelas barrinhas de contato das fases, né, expostos, os invólucros que cobrem isso aí, né? Interessante. Os anteparos, nesse caso aqui, geralmente eles colocam até no poste, né, para impedir contato acidental com o poste e aterrar, tomando uma descarga elétrica, né? Proteção por isolamento de partes vivas. Isolação de partes vivas são hoje em dia os cabos que vêm já com isolamento, né, com a capa. Antigamente se vendia muito, se faz fio até hoje, né? A gente vê que os da rua agora que começaram em alguns lugares serem colocados cabeamento com isolação das partes vivas, porque não eram. Agora já se faz assim. Então, aí a gente mostra a imagem, né, de um fio que sofreu alteração na sua isolação, dando assim condições para que a eletricidade fuja para outro local, por um outro condutor. Área elétrica. Responsabilidade de implantação, área elétrica. Elaborar o procedimento de trabalho e de segurança com a PR, trabalhar com ordem de serviço, elaborar programa de inspeção de teste de equipamentos e materiais elétricos, utilizar EPIs, realizar avaliações prévias antes do início de qualquer serviço, realizar manutenção preventiva e estudar os lados de terceiros e implantar ações corretivas. Então aí a gente tem as responsabilidades, né, pessoal? Muito importante sempre lembrar, tudo isso é válido como conhecimento, mas a maioria desses a gente não vai utilizar ou não, só para treinamento mesmo, porque na telecom é muito limitado, a gente só está nas proximidades. Mas vamos para as responsabilidades civil e criminal. Artigo 159 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária negligenciar, imprudenciar ou impericiar causar dano a outra pessoa, obriga-se a indenizar o prejuízo. Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal. A indenização acidentária a cargo da Previdência Social não a exclui do direito civil em caso de acidente de trabalho ocorrido por culpa ou dolo. Artigo 1521 do Código Civil. São também de responsabilidade pela reparação civil o patrão, por seus empregados técnicos, serviçais e prepostos. Dependendo da situação que o acidente ocorrer, os patrões também vão ser penalizados. Lei 8.213, de 24 de julho de 91, dispõe sobre os planos de benefícios de previdência social. Artigo 121. O pagamento pela previdência social das prestações por acidente de trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outro. Decreto de 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o regulamento da Previdência Social. Artigo 341. Nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá uma ação regressiva contra os responsáveis. Vou dar um exemplo. Todo dia, após as 6 horas, 7 horas, né, começa a Voz do Brasil. Depois da Voz do Brasil, vem a Justiça do Trabalho aí, né? Fala a respeito de algumas coisas que aconteceram, não esqueci o nome agora, audiências que aconteceram e foram julgadas lá a respeito de alguns acidentes, de alguma ação trabalhista. Então o que acontece? Nenhuma dessas daí eu estava ouvindo no rádio um dia, estava falando a respeito de um rapaz que ele sofreu um acidente numa empresa, numa metalúrgica, e nessa metalúrgica ele queimou o pé
e deformou o seu pé. Então ele queria indenização por danos morais e ressarcimento por ter ficado ali com o pé defeituoso, né? Então ele entrou com essa ação contra a empresa e a empresa tinha que provar, né, tinha que mostrar as evidências que cuidou dele e tal. Numa dessas aí, o seu colega de trabalho foi chamado a depor, porque não impediu ele de queimar o pé, né? Porque não impediu ele. E foi constatado através da investigação de acidente que ele queimou o pé por não estar usando o EPI que a empresa tinha fornecido. E também que o seu colega de trabalho havia notificado ele já por 2 vezes por não utilizar o EPI indicado para a atividade de risco que ele estava correndo. E aí foi se provado também que a empresa forneceu a EPI a ele através das fichas de EPI, né, com o registro que foi feito. E beleza. Então, quando ele foi para a justiça, ele tinha ficado, parece que 2 anos, 1 ano parado de INSS, mas não teve jeito, o pé dele ficou deformado. E ele então queria indenização por isso. Então, nessa ação, ele perdeu, porque a empresa conseguiu provar que o acidente que ocorreu foi por negligência dos EPIs que ele tinha, né? Que a empresa tinha indicado para ele utilizar. Então ele tinha ficado um ano de licença para recuperação e perdeu essa ação. O que aconteceu? A Previdência Social entrou com uma ação regressiva contra ele pelo tempo que ele ficou encostado, alegando, a Previdência Social alegou que ele assumiu o risco quando trabalhou, quando descumpriu a regra de segurança da empresa dele, assumindo assim um risco. Olha só que situação. Então, pessoal, o que a gente tira desse aprendizado? Nós devemos cumprir as normas de segurança. Primeiro, para a nossa própria proteção e para que a gente não caia num conto do vigário como esse aí. Reverteu tudo contra ele e ele teve que devolver aos cofres públicos os benefícios que ele tinha recolhido naquele ano ali da Previdência Social. Então ele teve que repor, devolver, pagar para a Previdência Social o tempo que ele ficou encostado. Então é só para a gente ter noção da seriedade desse artigo aqui. Ok? Então vamos lá. Disse do crime doloso, quando a gente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Então a gente fez por dolo, ou seja, sabia que poderia acontecer um acidente e assumimos o risco. Então esse é o problema. Culposo a gente quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, não conhecia, né, a situação e acabou sendo uma fatalidade. Mas o dolo é quando você conhece, tinha como evitar e não evitou porque você assumiu o risco. Então vamos lá. Código Penal 121. Quando o acidente decorre de culpa grave, caracterizado em processo criminal, o causador do evento fica sujeito, se resultar a morte do trabalhador, a 3 anos de detenção e de... vou repetir aqui. Quando o acidente decorre de culpa grave, caracterizado em processo criminal, o causador do evento fica sujeito. Se resulta a morte do trabalhador, parágrafo 3º aí, detenção de 1 a 3 anos, parágrafo 4º, e aumento da pena de 1/3 se o crime for resultante de inobservância de regra técnica de profissão. Ou seja, o cara conhecia, era a regra da profissão, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e você descumpriu. Ok? A pessoa descumpriu e causou a morte de alguém por causa disso. Então,
quando isso resulta na inobservância dessa regra de profissão, da regra de segurança ali, então ele vai ficar ainda mais 1/3 aí da sua pena. Olha como é que é sério. Código Penal. Se resulta em lesão corporal de natureza grave ou incapacitante, permanente para o trabalho, parágrafo 6, detenção de 2 meses a 1 ano e 1/3 de pena aumentada aí, se o resultado for de inobservância de profissão, regra de profissão. Então, tudo aí, ó, ou seja, existia um padrão de segurança, existia. Então, você não cumpriu, então você assumiu o risco. Isso é importante a gente saber. Isso aqui é mais para a gente lembrar os nossos encarregados também, os nossos supervisores, da importância. Expor a vida ou a saúde do trabalhador a perigo direto e eminente. O que é perigo direto e eminente? A gente vai falar aqui. Prisão de 3 meses a 1 ano, ok? Vou dar um exemplo. Essa reportagem está até no YouTube, de um técnico de segurança, um dono de empresa que fizeram certificados, exames de colaboradores, registraram lá sem que a pessoa fizesse o exame ou que fosse treinada. Não deram informação de nada, o cara só assinou o certificado lá e pronto. E a ideia deles era que não, a gente precisava receber da empresa que nos contratou, só que estava expondo os trabalhadores a risco. Eles nem precisaram, não teve acidente nesse caso, mas só de expor a vida da pessoa, eles foram presos. Está no YouTube aí, se vocês quiserem procurar. Ok? Técnico de segurança foi preso e tal, aí você vai ver isso aí. Então, a prisão de 3 meses a 1 ano. Só de você expor a vida da pessoa. Então, quando a pessoa fala, faz lá. Não, mas aí você fala, tem risco aqui, perigo grave e eminente de risco. Quer usar o direito de recusa. A pessoa, não tem isso aqui não, vai fazer. Então, isso cabe um processo diante dessa situação. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente afirma, que a gente fala, né? Então, o direito de recusa é válido nesse tipo de situação. Então, risco grave e eminente, perigo direto e iminente, são aqueles que a gente não tem uma medida de controle estabelecido com a gente, ou seja, a gente chegou no ambiente, tem um leão solto no meio do quintal do cliente. Então, qual é o perigo direto e iminente? O leão ali solto, ali, que a gente sabe que ele é carnívoro, vai pegar aí, vai destroçar a pessoa, né? Então, nesse caso, é direito de recusa, ok? Agora, se eu expor a vida de um trabalhador, falar, não, esse leão é mansinho, pode entrar, é a mesma coisa. Eu vou expor a vida sua, lá posso pegar de 3 meses a 1 ano, por essa situação. Então, pessoal, terminando aí o glossário, alta tensão superior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. E entre fases e terra. Áreas classificadas, local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Lembra disso, área classificada. Área totalmente explosiva, né? Tem ali um potencial para explosão. Aterramento elétrico temporário, ligação elétrica efetiva, confiável e adequada intencional à Terra, destinada a garantir a equipotencialidade e manter continuamente durante a intervenção nas instalações elétricas. Isso é que os eletricistas na rua fazem quando eles vão mexer lá na rede, ok? A atmosfera explosiva mistura com ar sob condições atmosféricas de substâncias inflamáveis de forma de gás, vapor, névoa, poeira e fibras, na qual, após a ignição, a combustão se propaga. Baixa tensão. Tensão superior a 50 volts, corrente alternada, ou 120 volts, corrente contínua. Igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua entre fases e terra.
Barreira, dispositivo que impede qualquer contato de partes energizadas das instalações elétricas. Direito de recusa, instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção das suas atividades de trabalho por considerar que ela envolve grave e eminente risco para a sua segurança e a saúde de outras pessoas. Equipamento de proteção coletiva, dispositivo do sistema de e-mail ou fixo, móvel, abrangência coletiva destinada à preservação da integridade física ou saúde de trabalhadores e usuários de terceiros. Equipamento segregado, equipamento tornado inacessível por meio de involucro ou barreira. Extra baixa tensão, tensão superior a 50 volts em corrente alternada e 120 volts corrente contínua. Entre fase e terra. Epa, está errado isso aqui. Extra baixa tensão é inferior a 50 volts em corrente alternada, inferior a 120 volts corrente contínua, ok? A extra baixa tensão que empregada aqui no caso é a 24 volts. Então, isso aqui eu errei ali na digitação. Influências externas, variáveis que devem ser consideradas na definição da seleção de medidas de proteção para a segurança das pessoas e desempenho dos componentes em instalação. Instalação elétrica, conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada do sistema elétrico. Instalação liberada para serviço. Aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. Impedimento de energização, condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob o controle de trabalhadores envolvidos no serviço. Invólucro, envoltório de partes energizadas destinados a impedir qualquer contato com partes internas. Isolamento elétrico, processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica por interposição de materiais isolantes. Obstáculo, elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. Perigo, situação ou condição de risco, com probabilidade de causar lesões físicas ou dano à saúde das pessoas, por ausência de medidas de controle. Pessoa advertida, pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar perigos da eletricidade. Procedimento, sequência de operação a serem desenvolvidas para a realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios e materiais humanos. Medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem a sua realização. Prontuário, sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões, danos à saúde das pessoas. Riscos adicionais, todos os demais grupos de fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente e processo de trabalho, que direta e indiretamente possam afetar a segurança e saúde do trabalhador. Sinalização, procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. Sistema elétrico, circuito ou circuitos elétricos interrelacionados destinados a atingir um determinado objetivo. Sistema elétrico de potência, CEP, conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, até a medição, inclusive. Tensão de segurança, extra baixa tensão, originada em uma fonte de segurança. Trabalho em proximidade, que é o nosso caso. Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representado por materiais, ferramentas e equipamentos que manipule. Travamentos são destinados a manter por meio mecânico um dispositivo de manobra fixo
numa determinada posição de forma a impedir uma operação não autorizada. Zona de risco em torno da parte condutora energizada, não segregada, ou seja, não tem barreiras, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada, em torno da parte condutora energizada não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida por profissionais autorizados. E pessoal, isso aí a gente termina então aqui as nossas, esse tópico de medidas de controle. Espero que tenham todos um bom aproveito aí de tudo aí e que a gente possa estar atento e botar em prática para não sofrermos acidente. Tenham todos aí um bom dia, tudo de bom a todos, Deus nos abençoe.